Vamos abrir a palavra do Senhor, conforme escreveu Paulo na sua epístola aos Éfesos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 6. Nós temos vivenciado uma série de sermões intitulados As Maravilhas de Deus, baseados no sentido de que nós pegamos, não é, o fluxo do livro As Maravilhas de Deus, do Bavinck, e temos usado o tema de cada capítulo como os temas dos nossos sermões no domingo à noite, pelo menos boa parte dos sermões. E hoje nós vamos dar continuidade, já estamos quase na parte final, ali, diríamos, dos capítulos daquele livro, que basicamente nos dá a percepção de que as doutrinas são manifestações da glória de Deus. Elas apontam para este Deus que é tão maravilhoso e extraordinário. E hoje nós vamos falar e pensar sobre a doutrina da vocação. Vocação. Isso te envolve de um modo mais profundo, talvez, do que você tenha consciência até aqui. Então vamos ler Efésios capítulo 4, de 1 a 6, onde a palavra de Deus nos diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Amém. Tem um pastor amigo meu, mineiro, que se converteu durante muitos anos, se empenhou muito para que seu pai pudesse ouvir o Evangelho. Havia um desejo muito grande no seu coração pela conversão de seu pai, porque sua mãe já era convertida. Agora ele não apenas caminhava com o Senhor, mas se tornou um ministro da palavra de Deus. E ele então muitas vezes, e às vezes com choro, com lágrimas, pregava o Evangelho para o seu pai, mas parecia que havia uma venda nos olhos daquele homem. Apesar da transformação da vida do filho, apesar daquela mulher piedosa que ele tinha ao seu lado, ele não via sentido no Evangelho, não via sentido na palavra de Deus, não conseguia olhar para as verdades espirituais, ter qualquer apreço, qualquer conexão, ou entender que aquilo em algum sentido tinha a ver com ele, com a realidade espiritual dele. Mas um dia, chegou naquela cidadezinha lá de Minas Gerais, um daqueles parquinhos antigos, sabe? Aqueles parquinhos de corrente, de vez em quando sai um voando, né, nos brinquedos, daqueles lá. Chegou um parquinho daquele. E o dono do parque, né, montou lá o parque, bem na frente da casa desse senhor. Por volta das 6 da tarde, todo dia, ele colocava no sistema de som do parque lá, né, onde ficavam os brinquedos, a narração do Sermão do Monte. E como é costume em várias cidades do interior, aquele senhor, geralmente no final do dia, colocava a sua cadeirinha, né, para fora de casa, ficava ali esperando, né, o sol se pôr, curtindo ali o fim do dia. E como o parque estava bem em frente, não tinha jeito. Ele estava sendo, todo dia, naquele período, exposto a essa narração do Sermão do Monte. Num determinado dia, numa determinada hora, aquele homem tão resistente, tão duro, que inclusive algumas vezes foi desrespeitoso com o próprio filho que tentava falar do Evangelho para ele, de repente é como se os olhos dele tivessem abertos. E ele entregou a vida a Jesus. E ele se rendeu ao Evangelho de Cristo. E aquela experiência de salvação transformou completamente a sua vida. O que acontece? Como essa coisa funciona? Por que alguém pode ouvir tantas e tantas vezes o Evangelho de Cristo e não ter nenhuma afeição, conexão, anseio, desejo, entendimento?
E como que de repente o Evangelho pode vir com tanta clareza, ao ponto de pegar alguém duro, resistente e transformar-lhe a vida. De vez em quando eu tenho dado treinamentos sobre evangelização. E tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é do professor Maia, um homem que eu evangelizei lá na cidade de Bela Vista de Goiás. O professor Maia é um homem muito inteligente, naquela época já aposentado, alguns cursos superiores, um homem extremamente ágil no raciocínio e muito irônico nas palavras. Ele gostava de passar raiva em gente crente. Gostava de passar raiva em crente. Ao ponto de, algumas vezes, um ou outro irmão mandar o demônio sair dele, porque achava assim, não é possível, tem que ser um demônio, né, para estar fazendo o que esse homem está fazendo. Mas eu me conectei com o professor Maia e comecei a investir na vida dele, falar do Evangelho, andando com ele, conversando, tentando tirar dúvidas, às vezes, inclusive, levando na boa as suas provocações, as suas ironias, os seus ataques, em certo sentido, à fé. E nós fomos desenvolvendo uma amizade. E ele, por ser um homem muito inteligente e argumentativo, para ele era bom demais, né? Às vezes, ali à tarde, na época eu era seminarista, plantando a igreja de Bela Vista de Goiás, tirar 1h30, 2 horas para conversar com ele, ouvi-lo, também debater com ele sobre Bíblia, e assim nós fomos várias e várias vezes, mas eu sempre orando, Senhor, me ajuda a pregar o Evangelho a esse homem. E eu já estava, eu preciso ser honesto, um pouco cansado, meio que exaurido com o professor Maia. E um dia ele chega para mim e diz assim, Jean, agora eu entendi quem é Jesus. Eu pensei dentro de mim, glória a Deus. Senhor, foi muito difícil chegar até aqui. E ele virou para mim assim, com muita convicção, e falou assim, Jesus foi um ET. Aí o que, professor? Jesus foi um ET. Não diz lá que a estrela, não é? Os magos do Oriente seguiram a estrela era uma nave espacial. Jesus foi um ET. Aí aquilo me deu assim um desânimo por dentro, aí eu segurei a barra, mas pela graça de Deus o Senhor me deu uma estratégia. Eu falei assim, eu acho que o senhor está certo, professor Maia. Acho que Jesus era um ET mesmo, até a Bíblia fala que Jesus era um ET. Então eu estou certo? Tá, ele não era desse mundo. Então realmente Jesus era extraterrestre, além desse mundo. Agora, esse tipo de ET que o senhor está pensando, eu penso que não. Ele é muito além de um ser humano comum, porque ele, diz a Bíblia, é o próprio Filho de Deus. E assim a gente foi conversando. E quando eu já estava pensando assim, não tem jeito, mas sempre com aquela convicção de que não sou eu nem você que convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo dia, o professor Maia, nessa época já doente, chega para mim, inclusive o rosto dele totalmente transformado no sentido de uma alegria, de uma convicção, de um quebrantamento, de um choro revestido de alegria, e ele vira para mim e diz, Jean, essa madrugada eu entreguei minha vida a Jesus. Eu compreendi o Evangelho. Jean, como eu era cego. Jean, como eu não conseguia enxergar. Jean, como eu fui duro. E aquele homem teve uma experiência tão profunda com Cristo. Se nós queremos entender como isso acontece, inclusive você discernir a sua própria relação com Deus, nós precisamos compreender aquilo que nós chamamos de doutrina da vocação, ou doutrina do chamado. E eu quero, de maneira assim, muito objetiva, apresentar para você 3 perspectivas em torno dessa doutrina. 2 delas estão muito ligadas ao texto que lemos. A primeira não. Quando o texto fala que nós devemos viver do modo digno da vocação que recebemos, a primeira perspectiva não está envolta aqui nessa passagem. As outras 2 sim. Você observe que logo mais à frente ele diz para a gente viver de modo digno e diz que a gente deve se esforçar para viver no vínculo da paz, porque há um só corpo, um só espírito, assim também há apenas uma esperança no qual nós fomos chamados. E aqui é importante você entender
que a palavra vocação, a palavra chamado, elas são sinônimas. Qual é, então, essa primeira perspectiva de chamado, mas que não está presente aqui nesta passagem, porém está ensinada na Bíblia em muitas outras porções da Escritura? É o que nós chamamos de chamado ou vocação geral. Chamado geral. A perspectiva do chamado geral está conectado com o modo com que Deus fez toda a humanidade para que ela expressasse a sua glória. E eu diria não apenas a humanidade, mas toda a sua criação. Há um chamado de Deus para todas as pessoas, para que elas rendam graças, para que elas glorifiquem o Criador. E nessa perspectiva, há coisas que foram profundamente afetadas pelo pecado, mas elas não foram perdidas. Então entenda isso. São coisas que o pecado corrompeu, mas que elas não foram anuladas na sua plenitude. Elas estão presentes nos seres humanos. Quando Deus os criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E o ser humano, mesmo o indivíduo mais corrompido, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele possui aspirações e afeições em torno de coisas, de realidades, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, aquilo que nós chamamos de imago Dei. E foi criado num mundo que expressa a glória desse Deus. A criação revela a glória do Criador. Isso é tão forte que o Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Essa proclamação presente na natureza, e aqui vem então algo muito importante, não é? Esse chamado geral, ele está presente onde? Na natureza, ele está ao redor das pessoas. Está presente na própria forma com que Deus criou o ser humano. Isso tudo que está aí, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, no verso 20, que estas coisas criadas, isso que a natureza testemunha, mostram os atributos de Deus como seu eterno poder e a sua divindade. Ele diz, estas coisas são perceptíveis. Portanto, é possível a gente trabalhar com gente que não é crente, que não tem o evangelho, mas que demonstra honestidade. Alguns que demonstram criatividade, outros que demonstram empenho. É aquilo que nós chamamos da manifestação da graça comum de Deus, porque Deus criou tudo bom. E não obstante o pecado ter corrompido toda esta criação, ela mantém ainda, em um certo nível e dentro de uma certa realidade, esta manifestação de quem Deus é. Portanto, a gente vê tantas pessoas com sinais de anseio pela espiritualidade, sinais da percepção de que existe um ser maior. É por isso que as religiões, de um modo geral, se proliferam tanto na humanidade. O apóstolo Paulo, inclusive, no texto de Romanos capítulo 1, logo depois, então, que ele fala que os seres humanos são indesculpáveis porque não glorificaram a Deus, ele diz, ao contrário, fizeram imagens de animais e outras coisas, como se isso fosse a divindade. Depois, então, no capítulo 2, ele fala, e tem outra coisa que está nas pessoas. Ele diz, a lei de Deus. E ele diz, a lei de Deus na vida daqueles que não conhecem a lei dada a Moisés, ela foi, em um sentido, cravada no coração humano. Por que há a perspectiva de vida em civilização? Por que o ser humano estabelece regras para a sua convivência? Por que ele tem, em todos os lugares na face da terra, uma percepção, diríamos assim, de moralidade? Interessante
que até mesmo numa prisão, e você pode ir numa prisão brasileira, existem ali dentro princípios de moralidade. Existem aqueles que inclusive precisam ser colocados reservados como bandidos, assassinos, estupradores, porque numa certa visão, claro, muito disforme das coisas, alguns bandidos dizem, não, aí você exagerou. Eu sou bandido igual a você, mas o que você fez aí não, nós temos que te punir, nós vamos punir você aqui, independente do que a lei vai fazer com você, entende? Há um senso de moralidade. Por quê? Porque há uma lei cravada no coração humano. Todas estas coisas apontam para uma mesma situação. Onde quer que o ser humano esteja, ele se sente, de algum modo, chamado a responder a isso que ele não compreende e que está tão deturpado na sua alma. O verdadeiro cristão, quando ele entende isso, ele começa a ter muito mais facilidade de caminhar com os não cristãos, trabalhar com eles, produzir com eles, conectar-se naquilo que é possível, que honra a Deus, que glorifica a Deus, porque ele sabe, existe uma manifestação de um chamado do Criador a toda a humanidade. E apesar de toda a corrupção que existe, existe a graça de Deus, essa graça geral, essa graça que a gente chama de graça comum, que está atuando no mundo. E isso envolve pessoas que não creem, que não são crentes, que não têm para si a Bíblia como palavra de Deus, mas que em algum sentido elas estão respondendo com dons, com talentos, com oportunidades, a coisas que não são necessariamente más. Tim Keller dizia que nós temos a possibilidade de contribuir com outros, porque primeiro nós sabemos disso. Deus derramou a graça comum em gente pecadora. Então, gente pecadora pode produzir alguns resultados interessantes. E isso glorifica a Deus. Mesmo que essa pessoa não tenha consciência de que a glória deveria ser para ele. Do outro lado, nós cristãos sabemos como somos corrompidos pelo pecado, como o não cristão é, mas como nós também somos. Então, se tem alguém que pode arrancar de si um espírito de vanglória, um orgulho pessoal, por ser quem é quem ama Jesus. Porque essa pessoa sabe que nada do que ele é em Cristo é fruto do seu empenho, do seu esforço, diríamos assim, da sua obra pessoal. Mas é obra do Espírito Santo nele. Então, por isso, não obstante esse texto aqui não estar focado nesse aspecto da vocação geral, do chamado geral, é muito importante nós termos essa perspectiva. Muito, muito importante. Então, naquilo que pessoas não cristãs estão respondendo, como eu disse, a essa graça comum que está derramada sobre a terra, que nós possamos ser parceiros, que nós possamos contribuir, que nós possamos dialogar, que nós possamos trabalhar juntos até certo ponto. O que vai frear isso? Quando isso, então, te coloca em contradição com a própria palavra de Deus, com a sua lei, com a sua vontade. Esse é o limite, é até ali que você vai. Mas nós podemos viver e construir, inclusive numa relação com gente não cristã, aspectos de civilização, de desenvolvimento, de crescimento, porque nós temos consciência que a terra está cheia, como diz o salmista, a terra está cheia da bondade de Deus. E às vezes nós olhamos muito, e precisamos olhar assim, para todo nível de corrupção, de desgraça que o pecado tem gerado em todas as áreas, mas nós não podemos perder a perspectiva de que o mundo não está entregue a si mesmo, que há um Deus que age de maneira bondosa e que Ele chamou toda a humanidade para que respondesse ao propósito pelo qual ela foi criada. Mas nós sabemos de uma coisa: esse chamado, ele é insuficiente para que alguém entenda o que aconteceu então com esse mundo. Por que ele então não expressa apenas a bondade de Deus?
a harmonia do Criador, e Ele é como é e está como está, sabemos que esse chamado geral, essa vocação geral é insuficiente para que as pessoas entendam o plano redentivo de Deus. Não será observando o sol, as estrelas, uma paisagem linda, maravilhosa, encantadora aos olhos, que é como um quadro pintado por aquele que é o mais criativo e que ninguém pode fazer aquilo que Ele fez de beleza, de exuberância, que é o nosso Deus. Não é nessa contemplação que haverá um conhecimento de qual é o caminho e a resposta para a situação humana. E aqui vem então essa segunda perspectiva de vocação, que é o chamado especial. Enquanto o chamado geral está presente na criação de Deus, há um chamado especial da parte de Deus, anunciando um plano de redenção, de salvação, de vida eterna, de restauração para o homem e para toda a sua criação. Você tem um exemplo tremendo desse conflito entre as duas coisas, ou melhor, de como algo, mesmo que existente, é insuficiente, é necessário, então, essa proclamação do Evangelho, da palavra, quando Paulo chega em Atenas. Vocês lembram aquela situação? Ele chega lá, ele está saindo de um momento de perseguição, é deixado por sua equipe, está esperando outros companheiros chegarem. Enquanto isso está acontecendo, nesse meio tempo, ele observa a idolatria naquela cidade, os altares. E era uma cidade marcada não apenas pela religiosidade, mas pelo ambiente comum, cotidiano, das discussões filosóficas. Era um berço, diríamos assim, de discussões filosóficas e de escolas filosóficas, algumas inclusive com bastante antagonismo. E ali ele observa toda aquela religiosidade e diz a Escritura que aquilo mexeu lá dentro com Paulo. Por que mexeu? Porque ele, tendo consciência que todos nós fomos criados para glorificar o verdadeiro Criador, e vendo tanta gente adorando tanta coisa, tantos altares, desonrando aquele que seria o merecedor de toda a glória, aquilo feriu o peito dele. Mas Paulo, como um homem temente ao Senhor e cheio de sabedoria, o que ele faz? Ele acha uma ponte para o diálogo. E ele vê um altar ao Deus desconhecido. E ele pega aquela religiosidade, não é? Que se manifestava de um modo tão intenso naquele lugar, naquela cidade, naquela cultura, e ele transforma aquilo como ponte para a apresentação do Evangelho. Atenienses, eu percebo que vocês são profundamente zelosos religiosamente. Mas eu percebi entre vocês um altar a um Deus desconhecido. É sobre ele que eu quero falar. E aí eu não sei se você se lembra como ele começa a falar. Ele começa pela criação. Ele começa dizendo, foi ele que fez todas as coisas. Então ele vai lá falar o quê? Daquele senso que eles já tinham. Não é? Aristóteles, por exemplo, que é anterior àquele período, Aristóteles dizia, atrás de todas aquelas divindades mitológicas gregas, tinha que existir um grande motor, algo transcendente, muito acima da mesquinhez daqueles deuses ali do Olimpo. Então eles tinham um sentimento, uma sensação, talvez alguma percepção vinda desse chamado geral da natureza. Por isso que Paulo começa por ali. E aí Paulo então vai falando e descortinando quem é esse Deus desconhecido, quem é esse Deus desconhecido. E aí ele chega, e aqui é o ponto que eu quero que você entenda, que o chamado especial, ele é essencial no que tange à salvação. Aí Paulo diz, pois esse Deus
no qual vocês se movem, andam, fazem tudo o que vocês fazem, Ele deixou os tempos para trás por causa da ignorância de vocês, mas está chamando vocês a crerem num varão perfeito, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então ele sai de uma percepção ampla, o Criador, a glória da criação, apontando para a verdadeira glória daquele que a criou. E como isso estava envolvendo a vida daquelas pessoas, vocês se movem por causa dele, vocês falam por causa dele, vocês vivem por causa dele. Mas agora ele traz uma mensagem específica. Esse Criador elegeu um homem. E esse homem foi morto. Mas este homem eleito como salvação para vocês, porque esse Criador está chamando vocês ao arrependimento, Ele ressuscitou. Sem o chamamento especial, não pode haver salvação. Por quê? Porque esse chamamento especial, o fundamento dele é a palavra, é o próprio Evangelho. As pessoas, para que sejam salvas, elas precisam ouvir sobre quem é Jesus. E qual foi a obra que Ele fez e por que Ele fez. Como diz as Escrituras em Atos capítulo 4, porque não há outro nome dado no céu, na terra ou debaixo da terra que importa pelo qual os homens sejam salvos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos chamar as pessoas a uma fé específica, alicerçada, colocada, ancorada, derramada em Cristo Jesus. A Jesus Cristo que viveu uma história neste mundo, mas não era um homem qualquer, era Deus encarnado que se fez homem e que cumpriu o projeto da redenção do Pai. Não basta dar um gostinho da religiosidade, ou trabalharmos com as pessoas a partir desse chamamento geral que Deus deu a todos, para que elas, de algum modo, expressem esses sinais da bondade de Deus, e basta isso. Não, meus amados irmãos, nós precisamos pregar a Cristo, e Paulo diz, e este crucificado, nós temos que apontar para a cruz. Esta é a única mensagem de salvação, por isso ela é especial. Não é um chamamento genérico. É o que nós precisamos fazer como povo de Deus. Nos nossos relacionamentos, num púlpito como esse, numa igreja, às nações, aos povos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, eles precisam ouvir o chamado de Deus em Cristo. Arrependei-vos. Crede no Evangelho. Creiam em Cristo. Se lancem a Ele como único Salvador e Senhor. Por quê, meus amados irmãos? Porque não há salvação fora de Cristo. Há salvação fora da igreja. E aí eu não estou dizendo que alguém que seja salvo pode não ser igreja. Evidentemente que ele passa a ser parte da comunidade do povo de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que Deus pode salvar alguém lá fora, que de repente não vai ter nem oportunidade de pisar num lugar como nós estamos aqui hoje, e Deus está operando o maior de todos os milagres, que é a redenção de um pecador. Ele pode fazer isso. Pode ter gente dentro da igreja que ainda não ouviu, ou melhor, ainda não se rendeu a esta mensagem especial, a esse chamamento especial. Pode. E estes, no fundo, ainda não são igreja, não são povo de Deus. Mas nós podemos e devemos ir onde Deus nos plantar, para anunciar a única mensagem de salvação, mesmo que às vezes seja uma pessoa irônica, como o professor Maia, mesmo que seja às vezes alguém como aquele pai daquele pastor amigo meu, que resistiu ao Evangelho tanto tempo. Não é papel nosso o papel do convencimento, mas é papel nosso
proclamar o Evangelho. E o fundamento dessa proclamação, desse convite, desse chamado, é a palavra de Deus. Mas há uma terceira perspectiva, que está contemplada nesta passagem, quando Paulo fala de vocação, quando Paulo fala de chamado, como também esse chamado especial está inserido aqui, que é o que nós chamamos de chamado eficaz. Então, a primeira perspectiva, chamado geral. Há uma convocação de Deus para que a sua criação reconheça a sua glória. Isso envolve todos os povos, todas as nações, todas as pessoas, em todos os tempos. Mas isso é insuficiente. Esta mensagem não pode levar o homem a uma vida nova com Cristo. Então há um chamado especial que está alicerçado e ancorado no anúncio da palavra de Deus. Mas como esse chamado especial se torna eficaz? Aí a gente entra naquele ponto. O que mudou? Por que, falando do Evangelho tantas vezes, aquele professor continuava duro, resistente? Mas agora, seus olhos se abrem. Ou a história do pai, do pastor, o que aconteceu? Por que, com tanta clareza, o Evangelho sendo pregado, ele resistindo, de repente, o seu coração se abre, ele sentado na porta, porque tem um parquinho ali, com a narrativa do Sermão do Monte no final da tarde. A vocação para a salvação, esse chamado, só é eficaz quando acontece algo que nós não conseguimos produzir. Chama-se novo nascimento. Uma outra forma de percebermos esta obra é a palavra regeneração. Então, o que é regeneração ou novo nascimento? É uma obra do Espírito Santo no coração humano que traz vida espiritual. E essa vida espiritual, produzida pelo Espírito Santo de Deus, abre não apenas as emoções, não apenas o entendimento, mas rompe os grilhões da dureza, da morte espiritual, de um coração que não compreende a salvação de Deus e traz à luz aquilo que só Ele, o Espírito Santo de Deus, pode fazer. Nós devemos pregar a todos, a todos, a todos. Onde nós tivermos a oportunidade de anunciar o Evangelho, devemos anunciá-lo, mas nós também precisamos compreender que ele só será eficaz, essa pregação só será eficaz naqueles que o Espírito Santo chamar. Isso é muito claro, não apenas aqui, daqui para frente. Pouco tempo atrás fiz uma série de sermões expositivos nesta carta de Paulo à igreja de Éfeso. E se você participou desse período, você deve ter entendido que o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, do que Paulo está falando? Do que Cristo fez por nós. Ele está dizendo como o Pai, em Cristo Jesus, nos salvou. Quem nós nos tornamos? Capítulo 1, 2 e 3 desta carta é basicamente o quê? A exposição da mensagem do Evangelho e como ela mudou você, impactou você, transformou você, trouxe você para uma nova vida. No capítulo 1 ele fala sobre isso. Que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Que Ele nos escolheu. Verso 13 do capítulo 1 e 14, ele diz que quando o Evangelho, está vendo? Chamado especial. Quando o Evangelho foi pregado para vocês, o Espírito Santo agiu em vocês, selou vocês e trouxe vocês para Deus, de tal modo com que agora Ele é o penhor da sua herança. Aí você chega no capítulo 2, ele diz, vocês estavam mortos. Há uma ilustração que eu ouvi
anos atrás, o Randy Pope, de vez em quando eu gosto muito de usá-la, né? Ele faz a seguinte pergunta: você tem, de um lado, o cadáver de um homem que morreu há 2 horas atrás, ele teve um ataque cardíaco fulminante, seu corpo está gélido, mas ainda não está enrijecido, tem 2 horas que ele morreu, e você tem o corpo de alguém que foi assassinado, o corpo foi jogado no mato, tem 4 dias que o corpo está ali, já consumido por bichos, insetos. E aí surge a seguinte pergunta: quem está mais morto, esse ou aquele? O que você acha? Morto é morto. Não tem um morto mais morto. Os dois estão mortos. Mas ele chega à seguinte conclusão: a diferença entre os mortos é que uns fedem mais do que os outros. Só isso. Mas todo mundo morto. Espiritualmente, os homens são assim. E aí no capítulo 2, então, ele diz: mas ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês. E pela graça vocês foram salvos mediante a fé. E até mesmo essa fé não veio de você, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. E agora vocês são uma nova criação em Deus, levantados para viverem boas obras que Ele já preparou de antemão para que vocês andem nelas. E aí ele vai e explica como esse chamado, esta vocação foi feita para os judeus, mas que estava sendo anunciada para os gentios, e como de judeus e gentios, agora nós somos um único povo. Por isso, quando chega no capítulo 4, ele faz esse apelo: então agora vivam de modo digno de quê? Da vocação. Da vocação. Que vocação? O chamado de Deus para você se tornar filho dele, que foi eficaz na sua vida por causa da obra do Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito Santo, você acha que você teria condições espirituais de se render à graça de Deus por si próprio, sozinho, por alguma capacidade sua individual? Então, regeneração é essa obra invisível. Já você sabe o dia que o Espírito Santo te regenerou? Não sei, irmãos. Foi tão invisível que eu não vi quando ele fez isso. Não sei. Mas uma coisa eu sei, e isso eu tenho consciência, que ainda quando criança, provavelmente ali entre os 9, 10 anos de idade, e que eu tenho consciência que eu me rendi a Cristo, que eu entendi o que Jesus fez por mim, e eu tenho consciência da minha salvação, mas uma coisa eu sei: eu não vi que horas, não vi que dia, em que circunstância, mas uma coisa eu sei: Ele visitou a minha alma. E quando Ele visitou a minha alma, quando Ele me deu vida, vida espiritual, mesmo tendo ouvido desde bebê sobre o Evangelho, aí sim, a obra de Jesus teve seu efeito sobre a minha vida. Esses dias nós estávamos recebendo alguns novos membros, entre eles está ali o Marcelo com a família, né? E o Marcelo estava contando da resistência dele ao Evangelho, né, minha irmã? Como que a família foi para Cristo. E a gente ora, a gente clama, e às vezes parece que o negócio piora ao invés de melhorar. E a gente tenta ajudar, né? Tenta dar uma força, né? Geralmente é assim, a gente tenta, né? Dá um jeitinho de empurrar a pessoa para Jesus. E aí a pessoa às vezes até se sente ofendida, e ao invés dela estar mais aberta, né, ela fica mais resistente. Mas meu irmão, minha irmã, quando o poder do Espírito Santo abre o coração humano, não existe resistência suficiente dentro de você. Essa graça, ela se torna irresistível e você vai para a cruz. Mas é no poder de Deus e no tempo de Deus. Lembra de Jesus falando para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. E é um nascimento do Espírito, Nicodemos. Não é reencarnação. Se algum espírita for dizer assim: na Bíblia tem reencarnação, tá? Que tem novo nascimento. Mentira. Não é um nascimento da carne.
Não é voltar ao ventre da mãe. Está lá. Leia o texto. Leia o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo que você tem que nascer do Espírito. Agora o Espírito, Nicodemos, sopra onde Ele quer. Ele é como o vento. Você não vê de onde ele vem, nem para onde ele vai. Todo que é nascido de novo é nascido do Espírito, Nicodemos. Então, apesar da humanidade ter um chamado, pelo modo com que ela foi criada, que ela deveria manifestar a glória de Deus, é necessário esse chamado especial pela palavra, que anuncia o que Deus fez, para resgatar esta mesma humanidade que caiu na desgraça do pecado. Contudo, nós sabemos, esse chamado só será eficaz através da obra do Espírito Santo no coração humano, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Indo para a conclusão, mas olhando para o texto, isso não tem implicações sobre você, apenas com relação à sua condição espiritual no futuro. O chamado de Deus, essa vocação a qual você foi chamado, Paulo está aplicando aqui dizendo, você que estava morto, você que nasceu de novo, você que agora é filho de Deus, você que entrou nessa relação para uma nova vida, você precisa viver de modo digno desse chamado de Deus. E ele aplica isso aos relacionamentos, sendo completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Ele aplica isso ao nosso senso de unidade. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele aplica isso à nossa identidade. Como você foi chamado, e esse chamado especial de Deus foi eficaz em você por causa da obra do Espírito Santo. Agora você está unido em um só corpo, em um só Espírito. Há um mesmo Pai que é Senhor de todos, através de todos e sobre todos. Então sua vida precisa expressar agora quem você é. Você não se empenha para ser. Você se empenha porque você é. A sua busca de viver de modo digno não é porque você está buscando uma dignidade futura, mas é porque você recebeu uma dignidade presente. Agora você é filho, filha de Deus. Então, viva como filho, filha do Senhor que te salvou, usando a sua vida para a glória do nome dEle. Essa é a resposta. Porque o chamado de Deus foi eficaz em nós. E por que nós podemos ser humildes? Porque nós sabemos que não somos nós mesmos. Nós não somos bons, simplesmente porque a gente se empenhou. E agora porque eu sou uma pessoa muito mais virtuosa do que os outros seres humanos, eu sou melhor do que eles. Não. Senhor, a tua graça me alcançou. E agora, no poder da tua graça, eu quero viver para o Senhor. Nós lutamos pela unidade, porque nós sabemos que o Senhor salvou um povo. Então, do que nós pudermos fazer, nós precisamos caminhar em paz uns com os outros. Nós estamos juntos, como família da fé, porque temos consciência que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança na qual nós fomos chamados. E a esse Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que agora nós nos dedicamos e vivemos para Ele. Aí a ressurreição, como num dia como esse nós temos pensado e nos lembrado tanto, tem total sentido para nós, porque os nossos olhos foram abertos para a maravilhosa graça. Curva a sua cabeça, tire um momento de oração.
como você pode manifestar a dignidade desse chamado. Como você pode ser instrumento para que essa mensagem especial chegue às pessoas que Deus tem colocado na sua vida.